E o que ele traz também, Segré, é uma espécie de conluio que foi montado pela comunidade internacional para tentar prejudicar a Venezuela. E que ele diz, nós somos corajosos e nós não vamos permitir que isso aconteça. Que conluio é esse e que democracia é essa que ele diz haver hoje, existir hoje na Venezuela? E ele falou aí que ele não ia permitir que o fascismo e o imperialismo americano, que está botando bilhões, vai pela joia da coroa, que seria a Venezuela, e que até aí eles se defenderam pacificamente, mas que não terão problemas de chamar a população armada para defender o país, a Venezuela. Tá maluco, esse cara tá maluco. Agora, apresentar as atas até agora nada, né? Ô Piperno, o que você destaca aí do discurso agora de Nicolás Maduro e nesse final ele chamando esta oposição de criminosa, ele dizendo que esta oposição está tentando trazer o Ocidente para a Venezuela, que esse Ocidente, que os Estados Unidos querem explorar as riquezas da Venezuela, como que tentando passar a seguinte mensagem para o seu povo: essas pessoas querem invadir e tomar o que temos de riqueza, mas eu estou aqui e eu os protegerei. Ele é um ditador farsante, como praticamente todos, tem o seu lado caricato, mas ele também é um personagem cruel. Então, é óbvio que ele cria, de forma fictícia, inimigos para tentar, de alguma forma, trazer a população para esse discurso, para buscar ampliar sua base de apoio com esses elementos aí de ficção, né? Ele foi buscar lá atrás, né? Isso que eu conversava com o Segré paralelamente aqui, elementos daquela tentativa frustrada, naquele golpe frustrado que o Chávez sofreu em 2002. Foi algo que de fato aconteceu, mas há 22 anos, de lá para cá, o mundo mudou muito. Naquele momento, o então presidente da Fedecâmaras, que é uma espécie de Fiesp local, de fato, liderou um golpe contra o Chávez. O Chávez foi apiado do poder, ficou 3 dias afastado, preso, mas houve um contragolpe. 3 dias depois, o Chávez estava de volta a Caracas, Pedro Carmona sumiu do país e o tempo passou, outras forças políticas surgiram, o Chávez morreu, o mundo mudou, mas é óbvio que eles também se apegam a isso como um instrumento retórico aí para tentar seduzir uma parte da população. O que você acha, Gani? Concordo. Na verdade, todo ditador, ele utiliza dos seus contrários no seu discurso. Então, ele cria inimigos imaginários, espantalhos, diz que a culpa é do Ocidente, do imperialismo. Ao mesmo tempo, eles falam que estamos fazendo isso pela democracia, aqui é uma democracia. Em Cuba, eles também falam que lá é uma democracia, quando ao mesmo tempo eles acabam com a democracia. Então existe uma grande dissonância entre o discurso e a realidade. A realidade é que o regime ditatorial bolivariano de Nicolás Maduro tem muito de fascismo. Aliás, fascismo e comunismo são irmãos siameses. Na verdade, é o controle absoluto da sociedade pelo Estado. O Estado controla a cultura, o Estado controla a economia, o Estado controla a política, não permite oposição. A lei não vale de maneira igual para todos, pelo contrário, a lei é um instrumento de perseguição política, opositores são mortos, sequestrados, não existe economia livre, economia de mercado, não existe liberdade. Chame do jeito que você quiser, você pode chamar isso de fascismo, comunismo, dá no mesmo, são primo-irmãos siameses e é isso que é o regime da Venezuela. Só para a gente arrematar, Piperno, você concorda aqui com o Gani? Tem de fato tem muitos pontos em comum, sim. Veja, regimes totalitários, à direita ou à esquerda, eles são regimes totalitários. Veja, George Orwell, que é um grande exemplo disso, né? Ele tem um livro chamado Barcelona, em que ele narra, né, o período em que ele foi para a Espanha lutar contra o franquismo. E ele descreve lá a minha luta contra o fascismo e tal, então me aliei aos anarquistas e também aos comunistas, e esses dois blocos eram contra o Franco, mas eles também brigavam muito, a ponto de, mais tarde, eu fui ler em jornais ligados ao então Partido Comunista Espanhol,
narrativas de grandes batalhas, de vitórias heróicas. Só que tem uma coisa, essas batalhas elas nem aconteceram. Então, ficticiamente, se criava isso. Então, toda ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, ela cria, às vezes, esses falsos inimigos para tentar induzir a população. Pessoal, Às vezes dá certo.